O prazo da declaração modelo 22 foi prorrogado para o dia 16 de julho. Estava previsto até ao dia 30 de junho, mas neste momento podemos apresentar a declaração modelo 22 à autoridade tributária até ao dia 16 de julho. Hoje vou falar sobre esta mesma declaração, a declaração modelo 22, a declaração de IRC das empresas. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar sobre a declaração modelo 22, que é um tema que desenvolvemos em vários dos cursos práticos da Certform. Em certform.pt podemos consultar toda a oferta formativa que atualmente desenvolvemos nas modalidades e-learning e live streaming. A matéria IRC é desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e Impostos Diferidos, também no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IVA, IRC e Impostos Diferidos, e no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. São cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho e são cursos onde a temática do IRC, entre muitas outras, é abordada e onde esta declaração modelo 22 são feitos vários casos práticos sobre o preenchimento da declaração modelo 22. Os cursos da Certform atualmente são online, full online, o que significa que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Podem ser feitos a partir de Portugal, fora de Portugal, para que possa adquirir competências, conhecimentos que ajudem a enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Vamos então fazer uma abordagem breve e introdutória à declaração modelo 22, que depois é amplamente desenvolvido nos cursos de formação da Certform. Ora, eu comecei por referir que atualmente e de acordo com o despacho 191/2021, e considerando que a declaração modelo 22 normalmente é entregue até ao fim de maio, é assim que está estipulado, mas devido às contingências atuais, as obrigações de entrega da declaração periódica de rendimentos, de IRC, a chamada declaração modelo 22, do período de tributação de 2020 e respectivo pagamento, previstos no número 1 do artigo 120 e na linha B do número 1 do artigo 104 do Código do IRC, passam a ser cumpridas até 16 de julho de 2021. É então o prazo para a entrega da declaração modelo 22, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. Também a declaração da IES, a Informação Empresarial Simplificada, a declaração anual, pode ser cumprida até 22 de julho de 2021. Esta é a novidade que o despacho 191/2021 traz em relação à prorrogação destes prazos. Portanto, declaração modelo 22 até
ao dia 16 de julho de 2021. Pode ser entregue a declaração modelo 22 de 2020. Mas o que é que vem a ser então a declaração modelo 22? Ao longo do ano, as empresas vão contabilizando na sua contabilidade os rendimentos na classe 7 e os gastos na classe 6. Fim do ano e nos procedimentos de encerramento anual das contas, após termos o balancete retificado, as contas de rendimentos serão saldadas, as contas de gastos serão saldadas, apresentarão saldo zero e forma-se o chamado resultado da empresa na classe 8, nomeadamente o resultado antes de impostos. A própria demonstração dos resultados apresenta-nos o resultado antes de impostos da empresa, que é a diferença entre os rendimentos e os gastos que formam o chamado resultado antes de impostos. A diferença entre os rendimentos e os gastos. Este resultado antes de impostos, ele também é o denominado resultado contabilístico. Formou-se pela diferença entre rendimentos e gastos que foram reconhecidos na contabilidade. Só que agora vai ter que haver um trabalho fiscal de determinação daquilo a que se chama o resultado fiscal. Vamos fazer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Porque é sobre o resultado fiscal que, quando positivo, é o lucro tributável, quando negativo é o prejuízo fiscal, é sobre o lucro tributável que vai incidir a taxa de imposto, de IRC. Então, e pegando aqui na fórmula que trabalhamos, por exemplo, no curso prático de IRC, nesta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, a empresa vai ter que fazer, em termos fiscais, a empresa, o contabilista certificado, vai ter que fazer um conjunto de correções fiscais. Essas correções fiscais, elas traduzem-se em ajustamentos fiscais a acrescer, ajustamentos fiscais a deduzir, variações patrimoniais positivas, variações patrimoniais negativas, que vão ser feitas no quadro 7 da Declaração Modelo 22, e começa aqui a função da Declaração Modelo 22, é onde no quadro 7 se faz a determinação do lucro tributável. Ao longo do período contabilístico, a empresa reconhece rendimentos e gastos, sendo que a diferença entre ambos resulta no final do ano no resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos é assim determinado pela diferença entre rendimentos e gastos contabilísticos, podendo resultar em lucro contabilístico, se positivo, ou em prejuízo, quando negativo. E este resultado, ele vai ter que ser corrigido. E as correções são feitas na Declaração Modelo 22. Na Declaração Modelo 22, temos o chamado quadro 07. É aqui que estas correções são feitas. A Declaração Modelo 22, no seu quadro 07, para período de 2010 e posterior, eu já estou aqui no portal das finanças para mostrar o quadro 07, o nosso ponto de partida, e vamos aqui fazer o conjunto de correções. Podem-se traduzir em variações patrimoniais positivas, em variações patrimoniais negativas, em ajustamentos fiscais a crescer. E temos os vários campos de ajustamentos fiscais a crescer, muitas vezes em encargos não dedutíveis, gastos que não são aceitos fiscalmente, no todo ou em parte, quando existem limites, e depois os ajustamentos fiscais a deduzir, que se traduzem em deduções, e, portanto, são feitos aqui nestes campos devidamente preparados na Declaração Modelo 22. Imaginemos, por exemplo,
que uma empresa, ao longo do ano, reconheceu nos seus gastos uma multa. A multa foi devidamente documentada, reconhecida naturalmente nos gastos, na classe 6. Deduziu em termos contabilísticos. Vamos supor que a multa foi que a empresa pagou uma multa de 1000 euros, por exemplo. Qualquer multa. Uma multa de infração ao Código da Estrada, uma multa porque se atrasou numa declaração às finanças, enfim, uma multa de 1000 euros. A multa foi reconhecida na contabilidade como um gasto. Deduziu para efeitos contabilísticos. No entanto, o artigo 23A do Código do IRC, encargos não dedutíveis, não aceita as multas como gasto do ponto de vista fiscal. Então vamos ter que acrescer. Ajustamento fiscal a acrescer. E para isso temos o quadro 07 da Declaração Modelo 22, onde os vários campos estão já preparados e as multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios pela prática de infrações, em conformidade com o artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC, é aqui que nós fazemos o ajustamento fiscal a acrescer. Imaginemos que na contabilidade foi reconhecida como gasto do período uma multa de 1000 euros, não é fiscalmente aceito, porque assim determina o artigo 23A, vai ter que acrescer. E ao acrescer, o impacto é que se inicialmente o nosso ponto de partida era de 100 mil, agora o nosso ponto de chegada passou a ser 101 mil. Porque os ajustamentos fiscais a acrescer têm esta mesma penalização. Vão agravar o resultado da empresa e o que interessa, para efeitos fiscais, é efetivamente o resultado fiscal que, quando positivo, se traduz no lucro tributável. Mas, da mesma forma que existem ajustamentos fiscais a acrescer, muitas vezes os tais gastos que não são fiscalmente aceitos, os encargos não dedutíveis, no todo ou em parte, nós também temos os ajustamentos fiscais a deduzir. E a deduzir, por exemplo, ao nível dos benefícios fiscais, que deduzem no âmbito da formação do lucro tributável, e aqui utiliza-se o campo 774. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa, ao longo do ano, concedeu um donativo, por exemplo, de 1000 euros, que está dentro dos limites fiscais do artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E a entidade à qual concedeu o donativo é uma entidade devidamente reconhecida, e ao consultarmos o 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, verificamos que este donativo permite uma majoração, uma dedução de 140%. 100% foi na contabilidade, quando contabilizamos os 1000 euros do donativo. E agora podemos fazer uma dedução de mais 40%, porque assim está no artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 140% para aquele tipo de mecenato, aquele tipo de entidades. Logo, na Declaração Modelo 22, vamos deduzir como benefício fiscal 400 euros, que será 40% dos 1000. E considerando que isto está dentro da permilagem de 8 por 1000, que o artigo 62 assim o considera, porque também há limites máximos para donativos. Quando uma empresa usufrui de um benefício fiscal, tem que apresentar, juntamente com a Declaração Modelo 22, o anexo Benefícios Fiscais, que é o chamado anexo D. E tem que haver esta ligação entre o rosto do modelo 22 e o anexo D. Se temos um benefício fiscal que opera por dedução ao lucro tributável, vamos ter que preencher o quadro 04. E aqui vamos ter que indicar que usufruímos de um benefício fiscal do artigo 62, uma majoração aplicada
de 400 euros. E feita esta ligação, enfim, já está efetivamente o anexo D preenchido no âmbito das majorações aplicadas aos donativos. Temos várias possibilidades aqui, respeitante ao artigo 62. É uma questão sempre de se consultar a legislação e de verificar qual o campo que corresponde o tipo de donativo, em conformidade com o artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que vamos referenciar. Voltando então ao quadro 7 da Declaração Modelo 22, com esta dedução, nós passamos a ter um lucro tributável de, reparem, nós tínhamos inicialmente 100 mil como ponto de partida. Depois tivemos a obrigação de acrescer 1000 euros da multa que foi reconhecida durante o ano, mas que não é fiscalmente aceite. Trata-se de um encargo não dedutível, abrangido pelo artigo 23A, número 1, a linha E, do Código do IRC. E agora usufruímos de um benefício fiscal, uma dedução, através de um benefício fiscal, que colocamos aqui no âmbito dos benefícios fiscais. E para tal, um ajustamento fiscal a deduzir. Isso faz com que o nosso lucro tributável tenha passado para 100.600 euros. Com esta dedução de 400. Bem, e é aqui no quadro 7 que se fazem estas correções, a acrescer, agravam, a deduzir, diminuem e, portanto, as empresas terão que trabalhar minuciosamente a sua componente de gastos, os encargos não dedutíveis e eventuais ajustamentos fiscais a acrescer e depois eventuais deduções, ajustamentos fiscais a deduzir e assim construir este quadro 07 e ter o chamado lucro tributável. Forma-se aqui o resultado fiscal, que quando positivo é o lucro tributável, se negativo seria prejuízo para efeitos fiscais. E digamos que esta é a primeira função da Declaração Modelo 22, a passagem do lucro contabilístico ao lucro tributável, quando obviamente positivos. Depois, a partir deste momento, nós avançamos para o quadro 09. E eu aqui vou destacar no quadro 09, obviamente, o lucro tributável desta empresa. Não esquecer que no final do quadro 07 nós temos sempre o resultado de lucro tributável, que aqui é de 100.600, e este valor é um valor que passa para o quadro 09 da Declaração Modelo 22. E neste quadro 09, aqui o lucro tributável 100.600. Obviamente que, se fosse prejuízo fiscal, teríamos o 301, mas como estamos com lucro tributável, temos o 302. Este é o prejuízo fiscal do ano em causa, este é o lucro tributável do ano em causa. Estamos com 100.600 euros, neste exemplo. Eu aqui no quadro número 9 vou destacar apenas a dedução dos prejuízos fiscais. O quadro número 9 dá para muita coisa, mas eu vou aqui falar um pouco sobre a questão dos prejuízos fiscais. As empresas podem deduzir ao lucro tributável do ano prejuízos fiscais de períodos anteriores. De acordo com o artigo 52 do Código do IRC, se nós consultarmos o artigo 52 do Código do IRC, temos aqui o Código do IRC, que está no Portal das Finanças, e o artigo 52 do Código é a dedução de prejuízos fiscais. Segundo o 52, as empresas sem prejuízo do disposto número seguinte, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis. E esta empresa teve lucro tributável. Para deduzir prejuízos tem que haver lucro tributável. E há. Neste caso estamos com 100.600 euros.
havendo-os de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores, à exceção dos sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei 372/2007. Aqui estão as chamadas PMEs, as pequenas e médias empresas. Já agora as micro, pequenas e médias empresas. A esmagadora maioria das empresas em Portugal, que, de acordo com o artigo 52, terão 12 períodos de tributação para poder deduzir os prejuízos fiscais. Ou seja, se for uma grande empresa, 5 períodos. De um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores. Se for uma micro, pequena e média empresa que esteja abrangida aqui pelo Decreto-Lei 372/2007, temos 12 anos para a dedução de prejuízos fiscais. Isto significa que esta empresa, eu estou a verificar que já foram declarados aqui prejuízos fiscais dedutíveis. Eles têm 80 mil euros de prejuízos de períodos anteriores, que estão dentro do artigo 52. E a legislação também determina, e aqui o artigo 52 assim o determina, que a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante de 70% do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições e até ao final do respectivo período de dedução. O que significa que eu, ao verificar que tenho aqui, e fui eu que já tinha preenchido aqui 80 mil euros de prejuízos que esta empresa tem por deduzir, será que ela vai poder deduzir os 80 mil? Porque o máximo que se pode deduzir é 70% do lucro tributável. Vamos então fazer 70% de 100.600. Isto dá 70.420. Este é o valor máximo de prejuízos fiscais que a empresa pode deduzir, porque da dedução de prejuízos fiscais não pode resultar matéria coletável zero. Portanto, eu não vou conseguir deduzir estes 80 mil, porque a lei impõe que o máximo que posso deduzir, prejuízos fiscais deduzidos no campo 309, seja 70.420. E é assim que vou fazer. Claro, entre 80 mil e 70.420 há aqui uma diferença que passa para o próximo ano e assim sucessivamente, porque são 12 anos, a lei assim o determina. E se no próximo ano voltarmos a ter lucro tributável, esta diferença entre os 80 e os 70.420 poderá ser efetivamente aproveitada no próprio ano, porque a lei diz, não ficando, porém, prejudicadas a dedução de parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos, nas mesmas condições e até final do respectivo período de dedução. Então, esta empresa tem aqui dos 80 mil, aproveita 70.420, porque está condicionada a 70% de 100.600. Desta forma, vamos considerar que a matéria coletável é de 30.180. Ora, com 30.180, que se trata da matéria coletável, a matéria coletável é a diferença entre o lucro tributável e a dedução dos prejuízos fiscais. Transforma-se na chamada matéria coletável não isenta, campo 346. O campo 09 ficou assim exemplificado que uma das suas funções é a dedução dos prejuízos fiscais. E depois segue-se o quadro 10, que é também um quadro muito importante da declaração modelo 22. Este quadro serve para o cálculo do IRC, o cálculo do imposto. O cálculo do imposto faz-se ao abrigo do artigo 87 do Código do IRC. Sendo que, atualmente,
o artigo 87 do Código do IRC determina o seguinte. Consultando então aqui o artigo 87, que é o artigo das taxas, este artigo ele determina o seguinte. Para as grandes empresas, a taxa de IRC é de 21%, atualmente em Portugal. Mas se for uma micro, pequena, média empresa, aplica-se o número 2 do artigo 87. As tais empresas que estão nos limites consagrados no 372 de 2007, que eram os mesmos para poder usufruir de 12 anos na dedução dos prejuízos fiscais, a taxa de IRC, aplicável aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, é 17%. E aplica-se a taxa prevista no número anterior, 21%, ao excedente. Então, como estamos aqui a tratar de uma PME, eu vou usufruir de, aos primeiros 25 mil euros, eu aplico 17%. E vamos só confirmar, aos primeiros 25 mil euros, aplico 17%, o que dá 4.250. E qual era a matéria coletável desta empresa? Já sabemos, temos que ir ao quadro 9. A matéria coletável desta empresa era 30.180. Aos primeiros 25 mil, 17%. Mas a diferença entre 30.180 e 25.000 estará sujeita à taxa de 21%, o que dá 1087,80. E 1087,80 é o valor que se coloca no campo 347B, aqui da declaração modelo 22. Agora, há aqui uma situação que é a seguinte. Uma vez que nós usufruímos de um benefício fiscal, porque esta é uma redução da taxa, se eu utilizasse sobre os 25 mil euros, naturalmente, a taxa de 21%, que digamos que é aquela taxa geral, daria 5.250. Mas eu utilizei 17% de 25 mil, que deu 4.250. Tive então uma redução de 1.000 euros. E como tive uma redução de 1.000 euros, vou ter que declarar esse incentivo no tal anexo D. Porque o anexo D, tudo o que seja incentivos e benefícios fiscais, temos que os declarar. E no caso desta situação concreta da taxa, de usufruirmos da taxa das PMEs, é o quadro 09, onde no campo 904B colocamos lá os 1.000 euros. A tal diferença que eu acabei de explicar. E depois, obviamente, teremos os somatórios feitos no próprio anexo D. Não esquecer aqui este valor, senão nem sequer se consegue, obviamente, enviar a declaração modelo 22, porque ele faz o cruzamento entre estes campos e usufruir aqui dos 17% e não vê lá nada no anexo D, reclama cá erro. E, portanto, se preenchemos aqui este 347A, temos depois que fazer a respectiva comunicação ali no anexo D da redução de taxa que obtivemos. Mas também, para além da chamada coleta, que se formou agora a coleta, a partir de agora existe a derrama. As empresas que ultrapassarem 1.500.000 euros de lucro tributável estão sujeitas à chamada derrama estadual. Não é o caso desta empresa. Esta empresa teve um lucro tributável muito abaixo. No entanto, esta empresa vai ter a chamada derrama municipal. As derramas municipais, elas são definidas pelos municípios, podem variar entre 0 e 1,5 e incidem sobre o lucro tributável.
não sobre a matéria coletável, é sobre o lucro tributável. Vamos supor que no município onde esta empresa desenvolve a sua atividade cobra-se 1,5%. Já sabemos que pode variar entre 0 e 1,5%, depende dos municípios. Temos que consultar sempre a taxa de derrama em vigor no ou nos municípios, porque se existirem vários, poderá ser necessário fazer o cálculo da taxa média de derrama, que vai ter em função também as massas salariais pagas em cada um dos estabelecimentos. Mas considerando que estamos aqui perante uma empresa que está num único município e que a taxa desse município é apenas de 1,5%, e que até é a taxa máxima, a derrama municipal será 1,5% sobre o lucro tributável. E o lucro tributável desta empresa era de 100.600. Vamos só confirmar para ver se eu não me esqueci do valor do lucro tributável. Portanto, o lucro tributável pode ser visto aqui no final do quadro 07, lá está, 100.600, mas também pode ser consultado no próprio quadro 09, apuramento da matéria coletável, estava logo ali 100.600. É sobre este valor, sobre 100.600, que se aplica a taxa municipal, a taxa da derrama municipal. E sabemos que no município em causa é 1,5%, o que dá 1.505 euros. 1,5%, 1.509 euros. Peço desculpa, 1.509. Vamos proceder então à declaração da derrama municipal 1.509. Muito importante, a derrama municipal não é sobre a matéria coletável, porque a matéria coletável depois da dedução dos prejuízos ficou bastante menor, mas é sobre o valor mais alto, é sobre o lucro tributável. 1.506 euros de derrama municipal. O que significa que no quadro número 10, no campo da derrama municipal, que está um bocadinho aqui mais abaixo, é o campo 364, temos 1.506 euros. 1.506. Derrama municipal. Obviamente que uma empresa, ao longo do ano, ela pode incorrer na contabilização de gastos e de despesas de encargos que estão sujeitos a tributações autónomas, em conformidade com o artigo 88. Também uma matéria que nós desenvolvemos muito nos cursos de fiscalidade, a questão das tributações autónomas. O quadro número 13 da Declaração Modelo 22 servirá para que a empresa declare todas aquelas despesas, aqueles gastos, aqueles encargos que estão no artigo 88 do Código do IRC e que estão sujeitos a tributação autónoma, e que são vários. Por exemplo, as despesas de representação, se uma empresa incorreu, contabilizou 1.000 euros em despesas de representação, as despesas de representação, conforme o artigo 88, número 7 do Código do IRC, estão sujeitas a 10% de tributação autónoma. Por exemplo, se a empresa tivesse apenas este gasto, este encargo sujeito a tributação autónoma, mas são muitos, seriam 100 euros. Dos 1.000, 10%, 100 euros. Obviamente que a empresa vai ter que declarar os vários encargos sujeitos a tributação autónoma, e no caso das viaturas existem uma série de encargos relacionados com as viaturas que estão sujeitos a tributações autónomas e a diferentes taxas em função do valor de aquisição dessas viaturas e também da fonte energética. Mas supondo apenas este exemplo de 1.000 euros, íamos ter uma tributação autónoma de 10%, ou seja, 100 euros. Aqui colocam-se os valores, as bases tributáveis, no quadro 13, e depois aplicamos as taxas, que estão consagradas no artigo 88 do Código do IRC,
As taxas de tributação autónoma, nunca esquecer, estão no artigo 88. Este artigo 88 do Código do IRC estabelece as taxas de tributação autónoma para os vários encargos e, obviamente, que é a partir deste artigo que nós sabemos quais são as taxas que se aplicam aos vários encargos. E o número 7 diz que 10% é para as despesas de representação. Logo, a partir deste contexto, eu, aplicando ali 10%, colocaria depois no quadro 10, no campo 365, porque o campo 365 é onde nós colocamos os valores mesmo a pagar das tributações autónomas. E 10% dos 1000 dá 100. Esta empresa com certeza que terá muitas mais tributações autónomas. Eu vou apenas exemplificar esta situação das despesas de representação. E assim formou-se, por exemplo, neste caso, o imposto estimado para o período. As tributações autónomas, mais a derrama municipal, mais o imposto, neste caso, a coleta total. No entanto, as empresas, ao longo do ano, elas fazem antecipações de imposto. Normalmente, as empresas fazem o PEC, o pagamento especial por conta, e os pagamentos por conta. As três prestações dos pagamentos por conta. A primeira prestação até ao final do mês de julho, a segunda prestação até ao final do mês de setembro e a terceira prestação até ao dia 15 de dezembro. E esses pagamentos por conta que foram feitos, eles agora vão servir num âmbito de antecipação, já foi valor antecipado às finanças por conta do imposto final. E então agora declara-se as tais antecipações, que podem ser pagamentos por conta, já realizados, pagamento especial por conta e também as eventuais retenções na fonte em sede de IRC. Então, vamos supor que esta empresa, ao longo do ano, tinha feito pagamento especial por conta de 1.200 euros. O valor vai deduzir à coleta total. A coleta total era de 5.337,80, deduzindo o pagamento especial por conta, enfim, fica com um IRC liquidado de 4.137,80. E esta empresa também tinha feito ao longo do ano 3 prestações, cada uma de 900 euros, de pagamentos por conta, o que totalizou 2.700 euros. 900 euros vezes 3. Vai também deduzir ali ao IRC liquidado. É uma antecipação. E se os pagamentos por conta fossem até superiores ao imposto liquidado, poderíamos aqui ter uma situação de imposto a recuperar ao nível do campo 362. Mas como não, ou seja, foram de 2.700 comparativamente com os 4.137,80, ainda há uma diferença de 1.437,80 a pagar, a qual é adicionada da derrama municipal e das tributações autónomas, e forma-se, neste caso, o total a pagar de 3.043,80 seria o IRC a pagar desta empresa, que, segundo aqui este despacho 191/2021, também o pagamento segue, obviamente, o prazo da entrega da declaração modelo 22. As obrigações de entrega da declaração periódica de rendimentos de IRC do período 2020 e respectivo pagamento, previsto no número 1 do artigo 120, da alínea B do número 1 do artigo 104 do Código do IRC, possam ser cumpridas até 16 de julho de 2021, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.